fala a viajantes. Seja bem-vindo ao canal Estradas que me levam. Cada vídeo apresenta uma breve viagem pelas estradas brasileiras. O objetivo é apresentar estradas, em sua maioria intermunicipais. No vídeo de hoje, sairemos da cidade de Itabaí para a cidade de Venâncio Aires, estado do Rio Grande do Sul. A distância percorrida é de 54 km pela estrada RSC 287. Deixe seu comentário com sugestões. Curta e se inscreva no canal para ajudar a criar mais conteúdos. O motor do carro já está aquecido, vibrando suavemente sob o capô, enquanto observa o movimento incessante que define a cidade de Itabaí. Este não é um ponto de partida qualquer, mas sim um verdadeiro nó logístico, uma encruzilhada de caminhos onde o Rio Grande do Sul parece se encontrar e se despedir em um fluxo contínuo de veículos. A BR-386 pulsa com a energia de uma artéria vital, e é a partir desta agitação que minha jornada começa, buscando a rota mais específica e cheia de personalidade da RSC 287 em direção a Venâncio Aires. O objetivo é claro, mas a viagem, eu sei, será muito mais do que um simples deslocamento entre dois pontos geográficos, será uma imersão em uma das regiões mais características do estado, o Vale do Rio Pardo, um lugar onde a terra, o trabalho e a tradição se entrelaçam de uma forma única e poderosa. Deixo para trás o grande trevo de Itabaí, sentindo o carro ganhar velocidade e a paisagem começar a se transformar, prometendo uma narrativa rica a cada quilômetro vencido. A saída de Itabaí é um processo gradual de desligamento do grande fluxo nacional para adentrar um ritmo mais regional. A RSC 287 me acolhe como uma velha conhecida, uma estrada que carrega em seu asfalto as histórias de incontáveis viagens, do escoamento de safras ao transporte de sonhos e mercadorias. O sol da manhã, ainda abaixo no horizonte, projeta sombras longas sobre os campos, e a luz dourada incide sobre as pequenas propriedades rurais que começam a salpicar a paisagem. Sinto a transição do Vale do Taquari, com sua herança predominantemente italiana, para a área de influência do Vale do Rio Pardo, onde a colonização alemã deixou marcas profundas e duradouras. É uma fronteira cultural sutil, não demarcada por placas, mas sentida no estilo das casas, na organização das lavouras, em breve, no aroma que começará a dominar o ar. A rodovia, nesse trecho inicial, revela as cicatrizes e as promessas do progresso. As obras de duplicação, concedidas à iniciativa privada sob o nome de Rota de Santa Maria, são uma presença constante e transformadora. Cones alaranjados, máquinas pesadas e equipes de trabalhadores se tornaram parte integrante do cenário, um testemunho do esforço para tornar a estrada mais segura e eficiente. Para o motorista, isso exige uma atenção redobrada, uma dança cuidadosa entre os trechos já duplicados, que oferecem um alívio com seu asfalto liso e pistas largas, e os segmentos ainda em obras, onde a velocidade precisa ser reduzida e a paciência, exercitada. A poeira que se levanta com a passagem dos caminhões se mistura ao orvalho da manhã, criando uma névoa passageira que logo se dissipa, revelando novamente o verde exuberante que margeia a estrada. A paisagem que se descortina é um mosaico de atividades humanas e resistência da natureza. Pequenas plantações de milho e soja se alternam com vastas áreas de pastagem, onde o gado, majoritariamente de raças europeias, pasta com uma tranquilidade quase meditativa. As cercas de arame farpado delimitam as propriedades, cada uma com sua própria história de trabalho e subsistência. Ocasionalmente, uma casa mais antiga, com sua arquitetura simples de madeira e telhas de barro, resiste ao tempo, um portal para um passado não muito distante. É impossível não refletir sobre o esforço contínuo que moldou esta terra, uma labuta diária que se repete de geração em geração, adaptando-se às novas tecnologias, mas mantendo a essência do vínculo com o solo. A flora nativa, embora muitas vezes restrita a capões de mato e às margens de pequenos cursos d'água, exibe uma biodiversidade impressionante. Árvores como o angico, com sua casca rugosa e madeira resistente, e a canela, com seu aroma característico, formam pequenas ilhas de resistência contra o avanço das monoculturas. A corticeira do banhado, com suas flores de um vermelho vibrante, colore as áreas mais úmidas, atraindo beija-flores e outros polinizadores. O butiazeiro, uma palmeira nativa, ergue-se com elegância, seus coquinhos dourados sendo um deleite para a fauna local e uma fonte para a produção de cachaças artesanais.
Cada uma dessas árvores é um elo com o ecossistema original do Pampa e da Mata Atlântica, biomas que se encontram e se misturam nesta região de transição. À medida que avanço, a presença da água se torna mais evidente. O rio Taquari, um gigante que ficou para trás, alimenta uma rede de afluentes, arroios e sangas que serpenteiam pela planície. Essas linhas de água são vitais para a agricultura e para a vida selvagem, criando corredores verdes que cortam as propriedades. Sobre uma ponte, observo o fluxo calmo de um arroio, suas margens repletas de aguapés e vegetação ciliar. É nestes locais que a vida explode em diversidade. Capivaras, os maiores roedores do mundo, podem ser vistas em grupos familiares, aproveitando o sol nas margens ou mergulhando na água ao menor sinal de perigo. O som dos sapos e rãs, especialmente ao entardecer, se tornaria um coro poderoso, a trilha sonora das áreas alagadas. A avifauna é, sem dúvida, um dos maiores espetáculos desta viagem. O quero-quero, com seu grito estridente e seu comportamento territorialista, é o primeiro a saudar qualquer intruso, correndo pelo chão ou voando baixo em voos rasantes. No céu, carcarás e chimangos, aves de rapina adaptáveis, planam em círculos, seus olhos atentos buscando por presas no solo. O canto melodioso do sabiá laranjeira ecoa dos capões de mato, enquanto o pica-pau trabalha incessantemente nos troncos das árvores, seu tamborilar rítmico sendo uma marca registrada da paisagem sonora. E há o João de Barro, o arquiteto incansável, cujo ninho de barro em forma de forno é uma das construções mais fascinantes da natureza, frequentemente visto em postes e galhos de árvores ao longo da estrada. A viagem segue e a estrada começa a se ondular com mais intensidade. As longas retas dão lugar a curvas mais suaves, que contornam as coxilhas, as colinas suaves que caracterizam o relevo da Depressão Central Gaúcha. A cada subida, uma nova perspectiva se abre, revelando a vastidão da paisagem. A cada descida, sinto como se estivesse mergulhando novamente no coração verdejante da região. É um percurso que convida à condução tranquila, sem pressa, permitindo que os olhos absorvam a imensidão e os detalhes que se revelam a cada instante. Os caminhões, muitos deles transportando insumos agrícolas ou a produção local, seguem seu ritmo pesado, e ultrapassá-los nos trechos de pista simples exige cálculo e prudência, uma manobra que faz parte do ritual de viajar por estas estradas. Um ponto de referência importante no caminho é o distrito de Mariante, pertencente a Venâncio Aires. A passagem por esta localidade é um vislumbre da vida comunitária que se organiza em torno da rodovia. Pequenos comércios, uma igreja, uma escola e casas simples se alinham à beira da estrada, criando um núcleo de vida e atividade. Mariante é conhecida por sua forte conexão com o rio Taquari e por ser um ponto de lazer para muitos moradores da região, especialmente durante o verão, com suas praias de água doce. Para o viajante, representa um marco, um sinal de que o destino final está cada vez mais próximo. É um lugar que, apesar de sua aparente simplicidade, pulsa com a identidade local, uma mistura de trabalho rural e a busca por momentos de descanso e confraternização. É a partir de Mariante, e até mesmo um pouco antes, que a paisagem agrícola começa a exibir sua cultura protagonista. As plantações de fumo, ou tabaco, começam a dominar o cenário de forma avassaladora. Folhas largas e de um verde intenso se estendem em fileiras perfeitamente alinhadas, cobrindo as colinas como um imenso tapete. Esta não é uma cultura qualquer, é a alma econômica de Venâncio Aires e de todo o Vale do Rio Pardo. A visão das lavouras é inseparável da imagem das estufas de cura, construções altas e estreitas, geralmente de madeira ou alvenaria, que se erguem em cada propriedade. É nelas que as folhas, após a colheita, são penduradas e desidratadas em um processo lento e controlado, que desenvolve o aroma e o sabor que as indústrias de cigarros tanto valorizam. Dirigir por esta região é ser testemunha de todo o ciclo do tabaco. Dependendo da época do ano, vejo os agricultores preparando o solo, transplantando as mudas delicadas, cuidando da lavoura, ou realizando a colheita manual, folha por folha, um trabalho exaustivo sob o sol forte. A imagem do agricultor, muitas vezes com toda a família envolvida, caminhando entre as fileiras de fumo, é um retrato poderoso da dedicação e da dependência que esta cultura impõe. O cheiro característico do tabaco sendo curado, um aroma adocicado e forte, começa a flutuar no ar,
tornando-se mais intenso à medida que me aproximo de Venâncio Aires. É um perfume que para os locais significa sustento, mas que também carrega a complexidade de uma indústria controversa. A cultura do fumo moldou não apenas a economia, mas também a sociedade e a paisagem. A renda gerada pelo tabaco permitiu o desenvolvimento de uma infraestrutura robusta nas propriedades, com casas grandes e bem construídas, galpões e maquinário moderno. No entanto, também criou um ciclo de dependência, com os agricultores ligados às grandes empresas fumageiras que financiam a safra e ditam os preços. As preocupações com a saúde dos trabalhadores, expostos à nicotina e agrotóxicos, e com o impacto ambiental da monocultura são debates constantes na região, adicionando camadas de complexidade à bela paisagem que observo da janela do carro. Paralelamente ao fumo, outra cultura se destaca, definindo a identidade cultural de Venâncio Aires de forma ainda mais profunda, e a erva mate. Embora as plantações não sejam tão visíveis da estrada principal quanto as de tabaco, sua presença é sentida em tudo. Venâncio Aires ostenta com orgulho o título de a capital nacional do chimarrão, e essa tradição permeia o dia a dia de seus habitantes. Imagino as cuias passando de mão em cada casa, em cada local de trabalho, o ritual social que une as pessoas em torno da bebida amarga e reconfortante. A erva mate, uma árvore nativa da Mata Atlântica, é cultivada em ervais sombreados, e seu processamento, da colheita ao sapeco e à moagem, é uma arte que garante a qualidade do produto final. A aproximação de Venâncio Aires é anunciada por uma mudança na densidade da ocupação humana. Mais casas, mais comércios, postos de gasolina e a presença marcante das grandes indústrias de tabaco, com seus complexos imensos e chaminés que se destacam no horizonte. A cidade se revela, não como um destino turístico óbvio, mas como um centro de trabalho e produção, uma comunidade orgulhosa de suas raízes e de sua força econômica. A arquitetura no centro da cidade ainda guarda traços da colonização alemã, com prédios antigos e bem conservados, e a organização das ruas reflete um planejamento cuidadoso. Ao entrar na cidade, o objetivo da viagem de carro é atingido, mas a exploração está apenas começando. O primeiro impulso é procurar o coração da identidade local, o Parque do Chimarrão, uma vasta área verde que cedia a FENACHIM, Festa Nacional do Chimarrão, e abriga o Chimarródromo, um espaço público onde as pessoas podem obter água quente para preparar sua bebida a qualquer hora do dia. É um símbolo da importância que a cidade dá à sua tradição mais querida. Visitar o Museu de Venâncio Aires é como mergulhar na história da colonização alemã, da cultura do fumo e da erva mate, entendendo como esses três pilares se uniram para construir a cidade que vejo hoje. O turismo em Venâncio Aires está intrinsecamente ligado a essas vocações. Roteiros de turismo rural levam os visitantes a conhecer de perto o processo de produção do tabaco e da erva mate, permitindo uma interação direta com os agricultores e uma compreensão mais profunda de seu modo de vida. A gastronomia local é outro ponto alto, com cafés coloniais que oferecem uma abundância de pães, cucas, bolos, queijos e embutidos, refletindo a fartura e a hospitalidade da herança germânica. O galeto, assado na brasa, é outra especialidade que atrai muitos visitantes, especialmente nos restaurantes que se espalham pela cidade e seus arredores. A viagem de Itabaí a Venâncio Aires pela RSC 287 é, portanto, uma jornada curta em distância, mas imensamente longa em conteúdo e significado. É um percurso que nos transporta por paisagens que são, ao mesmo tempo, belas e complexas, produtivas e repletas de desafios sociais e ambientais. É uma oportunidade de testemunhar a força do trabalho humano em harmonia e, por vezes, em conflito com a natureza. A estrada em si, com suas retas, curvas e obras, funciona como um fio condutor que nos guia por essa narrativa, exigindo atenção e oferecendo em troca uma visão privilegiada de um pedaço autêntico do Rio Grande do Sul. Refletindo sobre a jornada, percebo que cada elemento observado compõe um capítulo desta dissertação sobre rodas. A partida do nó logístico de Itabaí simboliza a entrada em um mundo com identidade própria. A convivência com as obras na RSC 287 representa a transição e a busca por um futuro mais seguro. A observação da fauna e da flora é um lembrete constante da riqueza natural que insiste em prosperar nas frestas da produção humana. A passagem por Mariante é o encontro com a vida comunitária ribeirinha.
E a imersão na paisagem do fumo e na cultura da erva mate é o mergulho na alma de Venâncio Aires. O carro, agora estacionado, cumpriu seu papel de me levar ao destino, mas a mente continua a percorrer o caminho, processando as imagens, os cheiros e as histórias que a estrada me contou. A viagem não termina quando o motor desliga, ela apenas se assenta, transformando-se em memória e conhecimento. Para alcançar a extensão solicitada, é preciso expandir cada um desses tópicos de forma quase enciclopédica, mergulhando nos detalhes mais minuciosos, como se o motorista tivesse todo o tempo do mundo para refletir e associar cada visão a um universo de informações. Vamos aprofundar a experiência da estrada. A própria textura do asfalto da RSC 287 parece mudar. Nos trechos mais antigos, ele é mais escuro, remendado, contando uma história de décadas de tráfego pesado. As marcas de frenagem perto das curvas mais fechadas são como cicatrizes, lembretes silenciosos de acidentes passados e da necessidade constante de prudência. Já nos trechos recém-duplicados, o asfalto é claro, liso, e as faixas pintadas de um branco reluzente inspiram uma sensação de segurança e modernidade. A sinalização também se transforma, placas novas, refletivas, substituem as antigas, gastas pelo sol e pela chuva. Dirigir aqui é como viajar no tempo, alternando entre o passado e o futuro da infraestrutura rodoviária do estado. O fluxo de veículos merece uma análise mais detida. Os caminhões são os gigantes indiscutíveis da rodovia. Há os bitrens e rodótrens, transportando grãos como soja e milho dos centros de produção para os portos. Seus motores a diesel rugem nas subidas, e o deslocamento de ar que provocam balança o carro, exigindo firmeza no volante. Há também os caminhões menores, modelos mais antigos, que pertencem aos próprios agricultores, usados para levar a produção de fumo da propriedade até as sedes das empresas fumageiras. Eles andam mais devagar, suas carrocerias de madeira rangendo, e fazem parte da alma da estrada. Além deles, circulam os ônibus, conectando as pequenas cidades do interior à capital, e os carros de passeio, de moradores locais e viajantes como eu, cada um com seu próprio ritmo e destino. A interação com esses diferentes atores da estrada é uma coreografia não ensaiada. É preciso aprender a ler os sinais, e a seta de um caminhão indicando que a ultrapassagem é segura, a redução de velocidade de um carro à frente que avistou um animal na pista, a formação de um comboio lento atrás de uma colheitadeira que se desloca entre duas propriedades. Cada viagem é uma aula prática de direção defensiva e de convivência social sobre rodas. Agora, vamos mergulhar de cabeça na botânica da região, imaginando o motorista com um conhecimento profundo, quase acadêmico. As plantações de eucalipto, presentes em grandes manchas na paisagem, são majoritariamente das espécies Eucalyptus saligna e Eucalyptus duni. Essas árvores, originárias da Austrália, foram escolhidas por seu crescimento rápido e sua adaptação ao solo local. Sua presença é justificada pela demanda das indústrias de celulose, mas seu impacto é ambíguo. Por um lado, geram emprego e renda, por outro, criam uma paisagem homogênea, um deserto verde que consome muita água e oferece pouco abrigo ou alimento para a fauna nativa, em comparação com a mata original. O cheiro resinoso do eucalipto é forte, especialmente nos dias quentes, e se mistura aos outros aromas do campo. Em contraste, os remanescentes de Mata Atlântica são um refúgio de complexidade. A aroeira vermelha, Cichinus terebintifolius, com seus cachos de frutinhos vermelhos, é uma fonte vital de alimento para dezenas de espécies de aves, como o sanhaçu e a cambacica. A pitangueira, Eugênia uniflora, além de seus frutos deliciosos e perfumados, oferece uma copa densa que serve de abrigo. O guapuruvu, Cisolobium paraíba, com sua floração amarela espetacular, é uma das árvores de crescimento mais rápido da flora brasileira, destacando-se na paisagem. E a erva mate, Ilex paraguarensis, a estrela cultural, cresce sob a sombra de outras árvores, em um sistema que imita a floresta natural, o que ajuda a preservar parte da biodiversidade local quando cultivada de forma tradicional. A fauna associada a essa flora é igualmente rica. O bugio, Alouatta guariba, ou macaco uivador, é o primata mais emblemático da região. Embora seja difícil avistá-lo da estrada, seu ronco poderoso,
que pode ser ouvido a quilômetros de distância, é a trilha sonora das manhãs e dos fins de tarde nos fragmentos de mata. É um som gutural, impressionante, que parece vir das profundezas da terra. Saber que eles estão por perto adiciona uma dimensão selvagem e primordial à viagem. Outro primata, o macaco prego, Sapajus nigritus, é mais adaptável e pode ser visto ocasionalmente em bandos, atravessando a estrada ou buscando alimento nas árvores. Entre os mamíferos terrestres, o graxaim do mato, Cerdocyon tous, um parente do cachorro selvagem, é frequentemente avistado, especialmente no crepúsculo. Infelizmente, muitos são vítimas de atropelamento, um triste lembrete do conflito entre a vida selvagem e a infraestrutura humana. O tatu-galinha, Dasypus novensinctus, com sua carapaça característica, também é comum, fuçando a terra em busca de insetos. A presença desses animais indica que, apesar da intensa atividade agrícola, o ecossistema ainda pulsa e luta para sobreviver. Aprofundando ainda mais a cultura do tabaco, o motorista poderia refletir sobre o conhecimento enciclopédico que os agricultores possuem. Eles sabem identificar o ponto exato de maturação de cada folha apenas pela cor e pela textura. Conhecem os segredos da construção de uma estufa para garantir a circulação de ar perfeita. Dominam a arte de controlar a temperatura da fornalha, um processo que dura dias e que não pode ter falhas, sob o risco de perder toda uma safra. Esse conhecimento, passado de pai para filho, não está nos livros, está na prática, no corpo, nas mãos calejadas pelo trabalho. As variedades de fumo cultivadas também são específicas. O fumo Virgínia, de cor amarelada após a cura, é o mais comum, curado com calor em estufas. O fumo Burley, mais escuro, é curado ao ar, em galpões abertos. Cada um tem seu mercado e suas exigências. As grandes empresas, como a Souza Cruz, British American Tobacco e a Philip Morris, têm uma presença maciça na região, não apenas com suas fábricas, mas com uma rede de técnicos e orientadores que acompanham toda a produção. É uma relação complexa de parceria e poder, que define a vida de milhares de famílias. Agora, vamos nos deter na cultura do chimarrão com a mesma profundidade. O título de a capital nacional do chimarrão não foi dado a Venâncio Aires por acaso. A cidade é uma das maiores produtoras de erva mate do Brasil. O processo para transformar a folha verde na erva do chimarrão é fascinante. O açapécoa é a primeira etapa, um choque térmico rápido em um fogo forte que impede a oxidação das folhas. Em seguida, a erva passa pela secagem ou acancheamento, um processo mais lento que retira a umidade. Por fim, vem a moagem ou açoque, onde a erva é triturada em diferentes granulometrias, resultando nos diversos tipos de erva mate encontrados no mercado, a moagem grossa, a fina, a tradicional, a pura folha. O ritual do chimarrão é um código social. A pessoa que prepara o mate, o acevador, é a primeira a provar, para garantir que não esteja entupido e que a temperatura esteja boa. A cuia é sempre passada com a mão direita. Não se deve agradecer ao receber a cuia, pois isso sinaliza que você não quer mais. O agradecimento só vem quando se devolve a última cuia, indicando o fim da sua participação na roda. A bomba, o canudo de metal usado para sorver a bebida, não deve ser mexida, para não entupir o mate. São regras não escritas, absorvidas desde a infância, que fortalecem os laços comunitários e familiares. Imaginar esse ritual acontecendo em cada casa por onde passo dá uma nova dimensão à viagem. A chegada a Venâncio Aires, sob essa ótica aprofundada, é a chegada ao epicentro de todas essas histórias. É ver as placas com nomes de empresas fumageiras e ervateiras que antes eram apenas nomes em embalagens. É sentir o cheiro da cidade, uma mistura do aroma do fumo curado com o da erva mate processada. É observar as pessoas na rua e ver a cuia de chimarrão como uma extensão natural de seus corpos. A exploração da cidade se torna uma busca por esses elementos. Visitar uma ervateira para ver o processo de perto. Conversar com um agricultor em um café e ouvir suas histórias sobre a safra. Procurar a escultura do Acasal Fumageiro, uma homenagem aos trabalhadores do tabaco. Cada esquina, cada praça, cada prédio em Venâncio Aires parece contar um pedaço dessa saga de trabalho, tradição e resiliência.
A viagem de carro pela RSC 287, portanto, não foi apenas uma travessia, mas uma decodificação de uma paisagem cultural complexa e vibrante, uma experiência que só o ritmo lento e observador de uma viagem terrestre pode proporcionar. O carro foi um instrumento, mas o verdadeiro motor da descoberta foi a curiosidade, a vontade de entender o que faz desta região um lugar tão singular no mapa do Rio Grande do Sul. O objetivo, mais do que alcançado, foi superado, transformando um simples trajeto em uma memória indelével e em um profundo aprendizado. Piada sobre o trajeto. O que a estrada de Itabaí para Venâncio Aires disse para o motorista apressado? Calma, não se estresse. Vá com calma, senão você vai acabar fumando na curva e tomando um mate bem amargo.